Oi, gente, estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. E o assunto de hoje é muito sério. Vou conversar com o Dr. Maurício Garcia sobre a Unimed em tempos de pandemia. E porque você pediu, a Clau ensina novamente como tirar o cheiro das mãos. E a Cláudia Sefrim nos dá mais uma dica de educação financeira. O Nossa Casa só está começando. Acompanhe comigo. Hoje temos no estúdio o Dr. Maurício Garcia, presidente da Unimed. Bem-vindo à Nossa Casa, doutor. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente poder participar um pouquinho e informar a população sobre um pouquinho da medicina, um pouquinho do que está acontecendo na nossa região. Com certeza. Antes de mais nada, eu preciso parabenizar todos vocês pela nova estrutura. A gente esteve lá na semana passada e ficamos impressionados com aquela nova estrutura. E além da parte administrativa, tem atendimento lá também. Obrigado. Realmente a estrutura ficou bem interessante, está bem ampla, assim. Vocês viram como é que está a disposição das mesas, dos funcionários, então ficou bem interessante, sim. Ali tem toda a parte administrativa. Nós temos embaixo o nosso CAS, que é a nossa antiga PS, né, o atendimento primordial à saúde, hoje é o Centro de Atendimento à Saúde, ficou na parte de baixo, no nosso térreo. E em breve nós vamos ter também a parte técnica do laboratório da Unimed ali. Hoje o laboratório continua onde está, mas a parte técnica vai mudar. Então, os postos de coleta vão continuar nos mesmos locais, não vão mudar. Só que a parte técnica, nós fizemos uma parte bem ampla ali, bem grande, bem interessante, que vai caber todos os equipamentos de uma forma adequada. E a gente vai, inclusive, poder ampliar essa questão de equipamentos e novos exames ali, que o espaço ficou bem interessante também. A gente ficou impressionado também com a quantidade de colaboradores que tem lá. Na sede antiga, você não via isso, né? Porque tinha muitos colaboradores que ficavam escondidos em alguns locais, assim, meio no submundo da Unimed ali. Então, hoje ficou tudo ali visível, né? Inclusive, o pessoal de vendas que atende ao público, a liberação, que é tudo no térreo. Então, fica uma coisa bem ampla, que todo mundo tem acesso rápido à visão. Antes as pessoas ficavam meio escondidas mesmo. Realmente era uma parte bem complicada, assim, em termos de contato ali. Então tinha muitas escadas. Hoje a gente não tem essa dificuldade mais. Nós vamos sair um pouquinho da Unimed agora, doutor. O doutor é cervejeiro, vai para a cozinha também? Sim, eu faço cerveja em casa, além de ser sommelier de cerveja. Então já faz alguns anos, né? E quando precisa eu vou para a cozinha, mas eu sempre falo, eu vou para a cozinha para fazer coisa diferente. Muito difícil eu fazer o nosso arroz com feijão do dia a dia. Do dia a dia não. Só quando precisa mesmo, senão eu gosto de inventar umas modas diferentes. A gente vai ver então uma dica da Clau, que ela ensina como tirar o cheiro das mãos. Vamos ver? Olá, pessoal! Então, hoje vai a dica de como tirar o cheiro que fica dos alimentos, da cebola, tipo água sanitária, de perfumes, de mexerica. Então eu vou dar essa dica porque eu aprendi há muitos anos, meu filho que me deu essa dica, e eu venho usando e estou falando para as minhas amigas também, já falei para muitas e todas acharam muito interessante que realmente funciona. Porque tem muitas dicas de tirar cheiro das mãos e esse foi o que deu certo. Então é o seguinte, tipo assim, vou descascar uma cebola, vou ficar com o cheirinho da cebola na mão. Então tipo assim, já vou cortar, vou por aqui. E mexendo com a cebola é bem normal que você fica com o cheiro da cebola na mão. Mas tem o alho, tem tantos outros cheiros, tá bom? Então já vou pôr ali no aparelhinho. E agora tem o alho também, vai picar o alho, vai ficar o cheirinho na mão. E aí, o que fazer para tirar esse cheiro forte que ficou na minha mão? Aí eu pego uma colher, tem que ser inox, ou pode ser
de preferência a colher, porque a faca pode se machucar. Então você pega, põe debaixo da torneira, você vai na água da torneira e fica passando assim. Eu às vezes uso um pouquinho de detergente para ele escorregar melhor, entendeu? Aí você fica passando assim no cabo, faz de conta que você está lavando a colher com a mão, entendeu? Aí você lava e passa na colher assim bem rapidinho e depois você enxágua. Aí se foi o cheirinho. Tipo, muitas pessoas não chupam nem a mexerica para não ficar com o cheirinho na mão. Essa é uma dica. Você pode chupar, você pode usar Kibô, água sanitária, detergentes, alvejantes, perfumes e você tira. Tá uma delícia já. Não tem cheiro nenhum, entendeu? É muito fácil, é uma dica simples, mas é útil para muitas coisas, né? Para sempre, pois o cheiro na mão é desagradável, você se sente mal, né? E assim volta ao normal. Gostaram da dica? Essa dica a gente já tinha passado num programa anterior, mas a gente achou muito bacana. Porque muitas vezes a gente está lá na cozinha e acaba ficando com aquele cheirinho de cebola, de qualquer outra coisa, né? Então a gente resolveu resgatar essa dica. Voltando ao assunto da estrutura da Unimed, as outras unidades, a clínica multiprofissional, o laboratório vão continuar funcionando normalmente. Isso. Como eu disse, a sede do laboratório, a parte técnica, virá para a nossa sede principal, mas os 2 postos de coletas aqui em Medianeira vão continuar no mesmo local. Naquele na esquina da Rio de Janeiro com Amazonas, que é o principal, mais antigo. Aquele na diagonal, próximo à prefeitura, que vai continuar ali também o posto de coleta. Lembrando que nós também temos postos de coleta em Matelândia e São Miguel também. Então não fica parado só em Medianeira, nós temos outras estruturas. Todos são redirecionados para cá. Isso, a parte técnica vai ser feita toda aqui em Medianeira, mas a parte de coleta dos exames a gente tem esses postos fora. E a clínica multiprofissional continua na Rua Bahia por enquanto, mas a nossa ideia é juntar também, lógico que não na sede nova, mas num edifício, num prédio próximo da sede atual, naquela região ali da Avenida Brasília. Está tudo encaminhado para a gente conseguir, provavelmente até o final do ano que vem, a gente fazer uma mudança também nessas clínicas e juntar tudo bem próximo ali, que daí fica bem mais interessante até para os próprios pacientes, né? Que precisam às vezes passar numa consulta ali no nosso caso e às vezes precisa fazer uma fisioterapia. Aí vai ser próximo para fazer também, então vai ser uma coisa bem mais prática, mas isso é um projeto que vai ser em breve, provavelmente. Lá na clínica multiprofissional tem algumas especialidades diferentes, né? Isso, na clínica multi, o principal atendimento acaba sendo a fisioterapia, mas a gente tem fono, tem psicólogo, tem nutricionista, que atendem os pacientes como um todo. E a gente também criou já no final do ano passado o núcleo de atendimento a terapias especiais, visando principalmente atendimento àquelas crianças que têm um espectro autista. Certo. Essa clínica hoje, especializada na parte do tratamento das terapias especiais para o autista, está junto com o CAS, aqui na sede principal, na Avenida Brasília. Tá? Mas na nova reforma que a gente está planejando para uma outra estrutura, daí eles também vão se juntar com a fisioterapia nessa outra estrutura. Mas, por enquanto, o NAT, que é o Núcleo de Atendimento a Terapias Especiais, está junto com o nosso CAS aqui na Avenida Brasília. A gente vai continuar conversando com o Dr. Maurício logo após os comerciais. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia.
poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. Doutor, não podemos deixar de falar do Covid, né? Lá no comecinho, no ano passado, a gente achou que passariam alguns meses, isso já teria passado, já estaria tudo no novo normal. Mas o nosso novo normal ainda não chegou, né? Quais são as expectativas daqui em diante? A gente, como uma doença nova, a gente está aprendendo junto com o desenvolvimento dessa doença. Então, surgiram várias variantes no mundo, né? Primeiro, a famosa apareceu a inglesa, depois veio a nossa P1 aqui brasileira, daí tem a da África do Sul, agora mais recente tivemos a indiana também, que está assustando muita gente. Então, temos várias variantes, ou seja, esse vírus ele faz mutações com uma certa frequência. Da mesma forma que a gente fala do vírus da gripe, né? Da vírus da gripe muda bastante, por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina. E ninguém esperava que o coronavírus fosse ter variações com tanta frequência, e o pior, essas variantes elas têm se mostrado um pouco mais agressivas, né? Então, a pessoa que pega essa variante nova costuma ter um quadro um pouco mais rápido, né? Então desenvolve sintomas de uma maneira mais rápida, e infelizmente está pegando pessoas mais jovens também, que no começo a gente falava sempre do grupo de risco serem os idosos. Agora essa variante está pegando pessoas mais jovens também, e lógico, os idosos, em sua grande maioria, já foram vacinados. Então nossos idosos acima de 60 anos, aqui já foram vacinados, mas tem algumas cidades que talvez não tenham dado ainda a segunda dose. Então, o que a gente percebe é que as pessoas acima de 60 anos não estão sendo internadas com doenças graves. Então, mostra que a vacina, que é realmente o que a gente espera que funcione, e mostra que está funcionando, sim, a gente precisa ter vacina para toda a população. Aí a gente vai ter realmente uma condição de você ter um novo normal. Mesmo com a vacina, mesmo com essas novas variantes, a vacina tem se mostrado eficiente. Pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e mostradas até nas nossas mídias, mas principalmente em textos científicos, a gente tem visto que as vacinas, mesmo com as variantes, elas evitam doença grave. A pessoa pode ter o Covid, mas ela não desenvolve doença grave. É muito raro você pegar uma pessoa que tomou as 2 doses de vacina ter uma doença grave. E a gente pode falar qualquer uma dessas vacinas. Até teve recente cidades aqui do Brasil que vacinaram, né, uma grande parte da população e viram diminuir, né, fizeram parte de grupos pilotos de tratamento e viu diminuir bastante o número de óbitos, de internações. Então, as vacinas funcionam, se não para você não ter a doença, mas pelo menos para diminuir doença grave. Então, realmente, vacina vai ser o que vai tirar a gente dessa nossa reclusão, desse nosso distanciamento social. Então, enquanto não tiver isso, nós vamos ter que continuar alguns cuidados, usando máscara, álcool em gel, lavagem das mãos, distanciamento social. E é bom lembrar aqui, inclusive, que nós estamos sem máscara para essa entrevista aqui, mas nós estamos com uma distância
além de 2 metros, né? Só nós 2 sem máscara, o resto da equipe toda de máscara aqui. Certo. Então, por isso que nós estamos sem máscara. Isso é sempre importante falar. Nós estamos com uma certa distância, foi tudo higienizado antes da entrevista. Então, por enquanto, até todo mundo ter vacina, não dá para facilitar. E mesmo aqueles que já tomaram vacina, eu gosto de reforçar, é importante tomar os mesmos cuidados. Porque a doença pode não te atacar, mas você pode, eventualmente, estar carregando o vírus na sua pele, na sua boca, no seu nariz, e você passar para outras pessoas. A princípio, você tomou a vacina, você está livre. A princípio, sim, pelo menos de doença grave. Mas você poderia ser um transmissor, porque vai que alguém tossiu perto de você e o vírus caiu na sua pele. Ele vai viver ali um tempo antes de morrer. Então, é importante, mesmo os vacinados, continuarem tomando cuidado, sim. Hoje é quinta-feira, feriado, está todo mundo muito cansado da máscara, cansado dessa rotina, de ter que ficar em casa. E muita gente, a gente sabe que vai aproveitar esse feriado, vai viajar, vai visitar a família, mas é preciso continuar com os cuidados, né, doutor? Sim, como a gente tem visto, todos os feriados acabam gerando uma crise sanitária depois de 10, 15 dias. Nós podemos ver, nosso país, nós tivemos crises de Covid depois do Natal, Ano Novo, depois do Carnaval, que são onde as pessoas às vezes relaxam um pouquinho, vão fazer visitas para as famílias, vão se reunir com alguns amigos, e isso, infelizmente, assim, a gente está um ano assim, mas não é a hora ainda de facilitar. Toda vez que a gente vê essa condição de facilitar, de você juntar pessoas, depois de 10, 15 dias vem uma nova crise, lotam mais as UTIs. E, como eu já disse antes, estão pegando pessoas mais jovens, o Covid está atacando as pessoas mais jovens. Essas pessoas mais jovens, felizmente, são mais resistentes. Então, elas ficam na UTI mais tempo e têm uma condição melhor de sair vivo dessa UTI. Tá? Isso é importante. Só que isso significa que nós não temos leitos de UTI, nem uma perspectiva de esvaziar essas UTIs em pouco tempo. Então, se as pessoas continuarem fazendo aglomeração, fazendo reuniões, fazendo festas clandestinas ou não, tá? A gente fala, uma reunião de família, você juntar pai, mãe, filhos, é muito legal, todo mundo está com vontade, mas é nessas horas que a gente facilita e às vezes pode levar o vírus para alguém ou trazer o vírus para sua casa depois, né? Então, continuar evitando aglomerações, reuniões desse tipo. Existe no decreto, né, 10 pessoas no máximo, mas é complicado até você pensar em 10 pessoas, né? Então está todo mundo meio neurótico. Sim. Eu falo, no fim de semana a gente não sai de casa, só sai de casa para buscar comida, ir no mercado, ir na farmácia, a gente não consegue passear. Porque a gente fica pensando nos outros. Quer dizer, se eu posso estar levando o vírus para alguém, porque eu já tive o Covid, já tomei as 2 doses, mas assim, eu posso ser um transmissor. E daí, se alguém pegar o Covid de mim, como eu falei, se eu tiver com o Covid na minha pele, na minha mão, se eu desconfiar disso, acho que o peso na minha consciência vai ser muito maior. Com certeza. E a gente tem perdido pessoas queridas e pessoas jovens, e cada dia isso está ficando mais frequente ainda, né? Então, realmente é preciso tomar esses cuidados, continuar mais um pouco, força para todo mundo para a gente continuar, né? Isso, assim, a gente tem que se esforçar. Eu sei que é difícil, é complicado, está todo mundo já neurótico, mas assim, se a vacinação continuar e a promessa, seja das empresas que fazem a vacina, das importações, é que a gente tenha um índice de vacinados no Brasil bom até setembro, outubro. Se a gente conseguir realmente aumentar o número de vacinações nesse período, até setembro, outubro, aí nós vamos poder provavelmente ter um verão tranquilo. E sem precisar ficar chorando aqueles nossos entes queridos que acabaram falecendo ou ficaram com sequelas, né? Porque a gente fala dos óbitos, mas as pessoas que têm o Covid sofrem bastante no pós-Covid. Tem pessoas que ficam meses para se recuperar, fisioterapia, terapia com fono, várias outras terapias que a gente precisa fazer nesses pacientes. É o que todos queremos, essa liberdade. A gente foi para as ruas para perguntar como ficou essa nova rotina,
Como está sendo essa nova rotina de todos? Até com uma gripe, a mulher é mais forte. Fazer uma coisa de casa dele, né? Uma tarefa para ele não consegue fazer aquela, né? Obrigada, dona Zira. Será que a pandemia afetou mesmo o dia a dia e a rotina das pessoas? Vamos ver se o pessoal está respeitando as medidas sanitárias para a prevenção do Covid. Mudou muito a sua rotina depois da pandemia do Covid? Para mim, pouco mudou porque eu só trabalho em casa, né? Mas o que eu vejo por aí mudou muito, sim. É bastante, principalmente para os jovens que a gente tem em casa, né? Quem trabalha fora ainda consegue se distrair, mas vai com medo. E aqueles que estão em casa ficam meio estressados, só isso, que não pode sair, não pode se divertir. Acho que é só isso. E o pessoal quando sai está respeitando, está usando máscara nas lojas, nas ruas? Pelo que eu vi, sim, ultimamente. Ultimamente, não, pelo que eu vi, que a gente vê, sim. Infelizmente afetou. O cotidiano, né? A vida dos familiares, dos vizinhos, dos conhecidos, dos colegas de trabalho, bastante. Até as pessoas que conheço estão afetadas, estão entubadas. Até teve um conhecido meu que estava entubado, melhorou e voltou de novo a ser entubado e agora piorou a situação. Infelizmente, Serranópolis do Iguaçu, pelo que eu vi hoje na imprensa, estava com 500 casos confirmados e 7 óbitos. E alguns conhecidos meus, como eu falei agora, estão entubados e está muito delicado. E pelo que eu vejo nas reportagens, que eu acompanho bastante no noticiário, é que na região não tem mais vagas nas UTIs. E está muito delicado o governo também, infelizmente, né, a política. Está muito descontrolado isso, né? Acho que faltaria mais união, né? Os polícias mais tem mais consideração pelo povo, porque nós elegemos eles para eles verem o melhor para nós, né? E estão arrecadando os impostos, né, para melhoria, principalmente a saúde, né? Eu acho que teria que pegar e lutar mais pelo povo. Eu acho que a vida é tudo, né? Ela tem mais valor, a alma, a vida, uma pessoa, do que qualquer bem material. Eu acho que é isso, né? E aí, afetou muito a pandemia na sua vida? Olha, a minha, sim, acredito que de todos, né? Porque, veja só, hoje você não consegue mais andar se não tiver máscara. Você não abraça mais ninguém, não consegue beijar mais ninguém por causa da máscara e por causa do risco que corre. Então, afetou com certeza a vida de todo mundo, né? E a questão da máscara, do álcool gel, o pessoal está respeitando por aí, nas ruas, nas lojas? Olha, eu vou falar por mim, pela loja que nós temos aí, graças a Deus tem todas as situações, álcool, gel, tem máscara, está tudo dentro do padrão. O pessoal tem fiscalizado isso? Olha, eu acho que cada um deve fiscalizar, ao meu ver não precisa ter um órgão específico para fiscalizar. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte e tentar erradicar essa doença, maldita doença desse planeta. E aí, afetou muito a pandemia na sua vida? A pandemia do Covid alterou muito a rotina aqui na loja? Alterou muito. A gente percebeu que reduziu bastante o movimento do comércio, não só em relação às lojas. O que a gente repara é no geral, em todas as lojas. O movimento da avenida reduziu bastante. Outro cuidado que a gente tem, em especial aqui na loja, é que o tempo inteiro a gente tem que estar higienizando tudo. Cada cliente que experimenta um colchão, deitou, a gente já está com um paninho com álcool, limpando o nosso plástico para proteger. Sempre cliente, a gente tem que estar cobrando máscara levantada, álcool gel. Reduziu bastante o atendimento ao público, né? E quando entra lockdown, então pra gente é terrível, porque conta continua chegando pra gente, chega o dia de pagar, a gente tem que pagar e sem poder trabalhar. Então, no fundo, também a gente dá graças a Deus de estar conseguindo trabalhar e a gente vai segurando as pontas e todo mundo se ajudando e se cuidando, que é o principal, né? Olha, Larissa, assim, nós já estamos num período, acho que de 1 ano e 6 meses, né? No começo foi tudo mais difícil para nós se adaptar, né? Mas com o longo né, dos dias que a gente está sofrendo com a pandemia, a gente teve que se adaptar, mudar totalmente a nossa forma de atender, nossa forma de trabalhar também, para se adequar, né, para não acontecer o pior aqui dentro da empresa, né? Tanto que nesse período de 1 ano e 6 meses, eu não tive nenhum funcionário afastado com a doença, tá? Então, para mim, isso
É uma grande satisfação, uma alegria, né, saber que a gente está fazendo o possível, né, para que isso não aconteça, né? Os colaboradores a gente sabe que estão bem orientados, estão respeitando. E os clientes também respeitam, usam máscara, álcool gel? Olha, a maioria sim, né? Inclusive a gente tem uma quantidade de clientes que a gente pode receber aqui dentro da empresa, né? Mas a maioria sabem das normas, né? Que sabe que tem que entrar com máscara, tem um álcool em gel na porta. Só que a gente já sofreu um pouco referente a isso da pessoa chegar aqui sem a máscara e não aceitar de colocar a máscara, né? Então tem uma rejeição em cima disso ainda, tá? E na sua rotina pessoal mudou muita coisa também? Tem que mudar, né, Larissa? Porque assim, se eu não me cuidar lá em casa, na minha rotina pessoal, vai afetar aqui dentro. Então, afetou muito mais a minha pessoal do que aqui. Até com uma gripe, a mulher que é mais forte. Imagina fazer coisa de casa dele, né? Uma tarefa para ele não consegue fazer aquela, né? Obrigada, dona Zira. Essa é a opinião da galera nas ruas. E você, está se cuidando na sua casa também? Nós vamos para o intervalo, já já a gente volta. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta e agora vou fazer uma pergunta pessoal. Eu assisti um vídeo esses dias de um médico relatando que ele havia passado pelo Covid e para superar melhor esse Covid ele foi para a rua correr, ele fortaleceu o pulmão. Esse tipo de atitude realmente funciona, ajuda na recuperação, o exercício físico, vitaminas? Então, durante o Covid não é recomendado você fazer esforço físico. Então, na verdade, você durante o Covid vai se sentir mal, vai se sentir com um pouco de falta de ar, de tosse. Então, enquanto está com a doença Covid, é melhor não fazer esse tipo de atividade. É melhor você repousar, concentrar as energias para a recuperação do seu corpo. Em relação a vitaminas, assim, eu acho que se você tem uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, provavelmente nem vai precisar de complementar a vitamina, mas a vitamina, de um modo geral, não tem problema nenhum você utilizar.
Agora, o que se sabe é que quem faz atividade física regularmente tem uma capacidade respiratória melhor, uma capacidade física melhor, costuma sofrer menos a doença do Covid. Então, se você é praticante de esporte, a tendência é que o Covid seja mais suave quando você tiver essa doença, vai ser mais suave. Não é garantia, eu sempre falo, a gente não tem uma bola de cristal para saber quem vai ter doença grave ou não. Algumas coisas são importantes. Então, se você tem uma imunidade boa, se você pratica atividade física, tem uma alimentação saudável, você tem seus anticorpos, seu sistema imunológico mais bem preparado para uma infecção, sim. Então, a tendência é que você tenha uma doença mais tranquila. Não é garantia, mas costuma ser mais tranquila, sim. Isso serve não só para o Covid, né? Para qualquer doença. Se você tem a imunidade mais alta, tem a prática esportiva, a alimentação saudável, com certeza. Aquela questão de alimentação saudável, praticar esporte, ter um sono adequado, evitar o estresse, evitar sobrecarga, principalmente à noite, de celular, computador, que você acaba atrapalhando o sono, tudo isso é importante. O mundo que a gente vive é um mundo extremamente corrido, a gente está sempre atrasado para tudo, né? Então, se a gente conseguir controlar tudo isso, que não é fácil, né? Seria melhor, com certeza. Mas durante o Covid, que foi a pergunta que você falou, assim, eu não recomendaria fazer exercício durante o Covid, porque você está com uma infecção pulmonar, você vai forçar mais o pulmão, então é melhor dar uma segurada durante a doença. Mas antes da doença, beleza. Depois da doença, recuperou a sua capacidade funcional, volte para as suas atividades físicas aos poucos, para até sentir o quanto que você aguenta fazer exercício. Porque muita gente que é atleta, faz exercício físico diário, quando tem o Covid, leva, às vezes, 1 mês para voltar a ter uma atividade física adequada, mesmo Covid leve. Tá? A gente tem colegas que tiveram Covid relativamente leve, tudo, e ficaram 1 mês para recuperar a forma física de novo depois. É importante se fortalecer enquanto estamos nos sentindo bem, né? E com relação ao Covid, muitas pessoas têm relatado, eu tenho ouvido falar, que as pessoas contraem o vírus pela 2ª vez, pela 3ª vez. Tem acontecido isso com frequência? A gente tem visto alguns casos meio raros, mas existem casos de Covid pela 2ª vez. Tá? Casos, inclusive, confirmados com exames. Então, isso a gente vê na literatura médica, vê nos nosso dia a dia colegas que já tiveram Covid e acabaram pegando Covid de novo, confirmado com exames. É raro, não é impossível, mas é raro. Porque isso depende de uma série de respostas imunológicas que você tem durante uma infecção. Então, a gente fala, é muito difícil? Se você teve uma resposta adequada, o seu organismo vai produzir anticorpos, tem a imunidade celular, que a gente chama também, que guarda uma memória daquele vírus. Mas se o vírus teve uma mutação e a sua memória imunológica não foi suficiente para identificar essa diferença que o vírus teve, você pode ter de novo. Então, existem casos, sim, de 2 infecções por Covid, como acontece com o vírus da gripe. Quer dizer, a gente toma vacina todo ano, por quê? Porque você pode ter o vírus esse ano, o ano que vem é o mesmo vírus? Não, ele tem uma pequena mudança, e essa pequena mudança engana o nosso sistema imunológico. Então, o Covid também acontece isso. Essas variantes novas que surgiram podem, sim, trazer uma nova infecção para a pessoa que já teve o Covid. Então, continuar com os cuidados é o essencial. Continuar com os cuidados. E como eu falei, mesmo vacinado, a gente tem histórias também de pessoas vacinadas que tiveram Covid. Por quê? O vírus provavelmente conseguiu enganar o sistema imunológico. Só que essas pessoas que tiveram pós-vacina, na grande maioria das vezes, foi um Covid mais leve. E eu digo grande maioria porque já teve casos notificados de óbitos em pessoas que tinham sido vacinadas. A questão é que a gente não sabe detalhes, qual vacina que era, se tinha tomado as 2 doses ou não, se estava já desenvolveu anticorpos, porque cada um reage de um jeito. Então, tem pessoas que tomam vacina e não vão desenvolver imunidade mesmo. E não é só a vacina do Covid, vacina do sarampo, vacina da gripe, vacina de outras doenças, que às vezes a pessoa não desenvolve imunidade. Tá? E a gente tem um clássico da hepatite, por exemplo, da hepatite B, que pessoas que tomam a vacina e não desenvolvem anticorpos. E
nem por isso a vacina é ruim, só que a vacina não cobre 100% das pessoas nunca, né? Nós vamos dar uma pequena pausa agora na conversa para ver uma dica de educação financeira para quem está planejando a maternidade. Cláudia, nós já falamos anteriormente sobre organização de casa da empresa, como começar a educar os nossos pequenininhos. E para a mamãe, como ela pode começar a fazer isso dentro da casa dela? Quem nunca fez nenhum tipo de controle financeiro, como ela começa? Tá bom. Bom, eu acho que para as mães, primeiro eu vou falar aqui para aquelas que vão ser mamães ou que estão se planejando. Então, é muito importante, principalmente se você está nessa fase, que você comece a se organizar e planejar as finanças. Uma criança geralmente traz um pouco mais de despesas para casa, vocês vão mudar um pouco a rotina, o fluxo de vocês. Então, é importante que você tenha isso anotado. Algumas coisas bastante básicas aqui para te ajudar. Então, você pegue, né, o valor que você vai conseguir de receita, o valor que vocês têm de ganhos, quanto entra na sua casa. Depois vocês separem aí quanto é mais ou menos as contas que vocês têm as fixas, né? O que são as contas fixas? São aquelas contas que a gente não pode deixar de pagar no mês, né? É a nossa água, é a luz, o telefone, a internet, que hoje já é meio que básico, né, para todo mundo. Então, isso que a gente chama de despesa fixa. E depois é separar as despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? São aquelas despesas que elas acontecem mês sim, mês não, às vezes, mas que não tem uma obrigatoriedade mensal. Então, por exemplo, é aquela roupa que a gente quer comprar, é aquele jantar que a gente vai fazer, é aquele passeio diferente. Essas são as nossas contas variáveis, né? Aquelas que não variam, aquelas que variam todos os meses. Depois que a gente fez isso, a gente precisa incluir aí um filho nessa história toda. Então, é importante que vocês comecem a pesquisar sobre, por exemplo, né, um berço ou montar um quarto, que é uma das coisas que uma criança vai precisar. E entender mais ou menos quanto isso vai custar. Eu vou precisar fazer um orçamento com marcenaria, depois com decoração, vou precisar comprar roupas, né, pro bebê, maternidade, muitas coisas que a gente precisa. E aí é importante que vocês coloquem isso num planejamento financeiro para entender quais são os melhores momentos de comprar. O ideal, por exemplo, para uma gravidez, é de que essas coisas vão sendo compradas parceladamente. Mas o parceladamente aqui, não em parcelas, mas em dinheiro parcelado, aos poucos. Porque assim a gente evita pagar juros, evita precisar fazer dívidas de longo prazo, o que é muito importante, né, para uma organização financeira. Depois, quando a criança nasce, ela já vai fazer parte da rotina familiar, é importante que a gente continue esse planejamento financeiro. Então, a gente já estabeleceu, já arrumou as nossas contas, já deixou tudo em ordem e agora é só continuar. E aí a gente tem alguns passos. Então, por exemplo, a gente já sabe que provavelmente ali na fase de uns 2 a 3 anos, as crianças vão começar a ir para a escola, vão precisar aí ter talvez um custo a mais, ou com material, ou às vezes se for uma escola particular com a escola. Então, é importante que a gente já tenha essa visibilidade quando a criança está lá com meses, com um ano. Por quê? Porque aí a gente consegue se planejar para aquele momento. Já se organizar, se antecipar. Então, eu acho que essas são as principais dicas aí que eu posso deixar. É importante, de repente, conversar com pessoas que já passaram por isso para que você possa ter uma noção melhor do quanto vai ser gasto, a quantidade de fraldas que você vai usar. Esse é um ponto que pesa bastante no orçamento, né? Sim, exatamente. E hoje em dia, com a internet, a gente está com muitos fóruns, né? Tem muito lugar para a gente conseguir buscar informação sobre isso. Tem muitas mamães compartilhando esses números, essas dicas, né, para as futuras mamães. Então, é super importante mesmo, assim. A gente até brincou aqui da fralda, mas é um assunto realmente pesado para o orçamento familiar. E a gente sabe que fralda vai, né? Fralda vai bastante. Então, as mamães, elas precisam se planejar, precisam entender esse fluxo todo para saber quantos pacotes vão precisar, qual é o dinheiro que vai. E, olha, infelizmente, a gente acaba se assustando com esses números depois. É por isso que é importante a gente se planejar. Tá certo. Obrigada, Cláudia. E se você tem perguntas, mande sua dúvida para o telefone que está aqui no vídeo que a Cláudia responde para a gente. Obrigada, Cláudia. Doutor, a Cláudia comentou sobre maternidade. Existe algum estudo com relação às grávidas, as crianças que nasceram nesse período?
se elas foram afetadas ou não pelo Covid? Existe muita controvérsia nisso, até porque a Covid surgiu faz um ano, a gente não tem estudos grandes ainda mostrando a relação. O que a gente sabe, assim, tem um caso ou outro que mostrou que o neném nasceu com anticorpos, a mãe teve Covid e o neném nasceu com anticorpos, por exemplo, contra o Covid. Muito bom. A vacina, por exemplo, está sendo foi inicialmente proibida entre as gestantes, depois foi passada a utilizar, e tem uma vacina que agora realmente falaram para não usar na gestante, porque não se sabe, como falei, é doença de um ano, então muitas vezes você não sabe a reação que vai ter. Então, na dúvida, tem que fazer mais pesquisas. Então, a gravidez, de um modo geral, para a Covid, não era recomendado, por exemplo, afastar, e é recomendado afastar a gestante do trabalho, por exemplo. Certo. Então, as empresas que têm gestantes vão ter que colocar a mulher em home office, porque não se tem certeza do que pode acontecer a mulher pegar o Covid grávida. Se for no final da gravidez, o maior problema é, eventualmente, ter que tirar o neném antes da hora, né? O trabalho de parto prematuro, tudo. Então, é melhor, assim, na dúvida, a mulher gestante hoje tem que ser afastada do trabalho presencial. Então, ela vai ter que trabalhar em home office, assim. Cuidados redobrados. Isso. Agora, a vacina, já foi iniciada a vacinação em gestantes, tá? Teve uma vacina que foi suspensa por um risco de efeitos colaterais, tudo, mas não tem ainda nenhum trabalho muito forte da gestação e o Covid. A princípio, a gestante corre um risco maior porque a imunidade da gestante muda bastante. Então, é melhor afastar a mulher gestante para não ter risco, porque a imunidade sempre é diferente na gestante. É como se a gestante ela teria uma diminuição da imunidade natural, tá? Até para conseguir manter o neném na barriga. Claro. Então, por isso, a gestante é um grupo de risco maior, sim, em qualquer doença infecciosa, né? Não só por ela, mas pelo nenê, que pode, dependendo da fase, como a gente teve aqueles casos anteriores de outras doenças, da Zika, tudo, são doenças que a gente não tem certeza que vai acontecer. Aconteceu um caso que eu vi ali e acolá. Um caso não é digno assim, da gente analisar como um todo. A gente tem que ver vários pacientes, acompanhar durante muito tempo para você falar, isso aqui acontece por causa da Covid ou não. Então, isso ainda tem muita dúvida do que a Covid causa ou não causa na gestante. É um processo que vai demorar ainda para a gente ter algumas certezas, né? A gente preferia que não demorasse nada, que teria acabado, mas, infelizmente, todo mundo precisa de vacina, o mundo inteiro precisa de vacina. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes nesse mundo e todo mundo está produzindo vacina, querendo tomar vacina, e não tem vacina para todo mundo, tá? Não vamos nem entrar na questão política do negócio, mas vacina para todo mundo vai demorar. A gente espera que aqui no Brasil, as promessas, até setembro, outubro, a gente vacine 60%, 70% da população, que é um número já seguro para você diminuir bastante o risco de transmissão do vírus. É o que todos queremos. A gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos já já. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar.
Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta conversando com o Dr. Maurício Garcia. Doutor, com relação ao tratamento precoce, é recomendado? Tem algum estudo já que realmente comprova que funciona? Então, o tratamento precoce, o grande problema é que no Brasil virou uma questão política desde o início do problema da pandemia, né? Então, assim, o que eu tenho falado, sempre que me perguntam, não existe um trabalho científico adequado, bem feito, com pessoas, em número grande de pessoas, tanto, vamos dizer assim, para falar favorável ao tratamento precoce, como também para falar contra o tratamento precoce. Então, o que é o tratamento precoce? Então, quem defende o tratamento precoce fala que você tem que começar no 2º dia dar o remédio A, B, C. E os trabalhos foram feitos dando para as pessoas que já estavam internadas. Então, a pessoa já teria passado aquela fase de replicação viral. Então, não teria muito mais nem ideia do porquê usar medicamento nessa fase da doença. Então, você teria que iniciar bem no comecinho da doença mesmo. Então, suspeitou já entrar com a medicação. E os trabalhos que tentam assim, deturpar o tratamento precoce também têm falhas técnicas. Então, também, além de pegar muitos pacientes que começaram tarde, às vezes fizeram um desfecho errado, quer dizer, não acompanhou o paciente ao longo do tempo, ou teve um desfecho precoce, não funcionou. Então, todas as medicações para o tratamento precoce, não se tem uma certeza absoluta, nem que sim, nem que não. E virou uma questão política. Então, se você defende o tratamento precoce, você é pró alguém. Se você é contra o tratamento precoce, você é contra alguém. Não é bem assim. Inclusive, a Anvisa aprovou agora, recentemente, um antiviral para o tratamento precoce do Covid. E me desculpe, esse antiviral não tem trabalhos científicos fortes mostrando que resolve o problema do Covid também. Diminui 1 dia de internação. Isso não é uma coisa que justifica, assim, não diminuiu óbitos, não diminuiu nada. Então, existe uma questão econômica, política por trás de tudo isso. E o que eu falo e defendo, junto com o que até o próprio CFM diz, assim, cada médico tem que conversar com o seu paciente e decidir se vale a pena ou não tomar alguma medicação pensando em tratamento precoce. Por quê? O médico tem que analisar, ver se o risco daquela pessoa desenvolver uma doença grave é grande. Então, um paciente que tem várias comorbidades, que tem outros problemas de saúde, vale a pena usar uma medicação ou não? Ou se a pessoa é saudável, atleta, jovem, não tem necessidade de correr esses riscos. As grandes questões em relação a efeitos colaterais também, que foi batido muito na nossa mídia, esses remédios não são tão fáceis de causar aqueles efeitos colaterais que se coloca. Tá? Então, um deles fala arritmia cardíaca. Não é uma coisa fácil de acontecer. Muitas pessoas tomam medicamento e não têm arritmia cardíaca durante anos para outras doenças. Todo medicamento tem as suas contraindicações, tem os seus efeitos colaterais, né? Se a gente for ler a bula de todos os medicamentos que a gente toma aí diariamente, a gente não toma mais nenhum. Isso. Se você for ler bula, você não toma nenhum remédio, porque eles colocam tudo que pode acontecer de ruim ali, porque se você
tiver algum problema e for processar, ele fala, estava escrito ali. Então, essas medicações usadas no tratamento precoce têm efeitos colaterais? Tem, mas se usado de uma maneira errada, sem indicação médica, sem uma orientação. Então, existem os efeitos colaterais, sim, mas se você usar numa dose errada, de uma maneira errada. O que como eu falei, nem sim, nem que não. Nenhum trabalho apontando benefícios ou trabalho mostrando só os malefícios dos remédios, esses trabalhos foram muito mal conduzidos de um modo geral. Então, até hoje, a gente passamos um ano aí e a gente só vê briga, quem é a favor, quem é contra. Eu acho que cada médico tem a sua consciência, sua capacidade, seu estudo e vai analisar cada paciente. Se o paciente quer tomar, por que não tomar? Se o paciente não quer tomar, ótimo, não toma também. O importante é essa conversa entre o médico e o paciente. Isso. Né? É cada paciente com o seu médico, porque se você já tem um problema X e o remédio pode agravar aquele problema, não vá tomar aquele remédio. Se você não tem nenhum problema e você confia no remédio, você pode tomar o remédio. Não é que o remédio vai causar efeito colateral em todo mundo. Então, acho que aí tem que ser realmente a questão da relação médico-paciente e os dois conversarem e dali sair uma conduta em que os dois estão cientes dos riscos e do benefício daquela medicação. Se a pessoa acredita no tratamento precoce e o médico também, tudo bem. Se o médico não acredita e o paciente também não, tudo bem. O problema é que chega naquele impasse. O médico quer ou o médico não quer e o paciente quer ou o paciente não quer. Mas aí o paciente também tem o direito de procurar outro médico. Claro. Isso é um direito do paciente. Se o paciente não gostou da conduta do médico, ele pode procurar outro. Então, se ele quer tomar o remédio e o médico não quer passar, tudo bem. Ele vai em outro que pode passar. O oposto também. Então, acho que não tem assim, uma definição científica, como parece que já está tudo definido na mídia. O tratamento precoce funciona ou não funciona? Inclusive, nós temos essa semana ainda na CPI falando sobre, né, os médicos que usam tratamento precoce e tudo, que eu acho que vai ser um debate bem interessante para ver, que hoje, essa semana, está sendo entrevistado os médicos que usam tratamento precoce. Certo. É bem interessante. Eu quero depois acompanhar melhor o que aconteceu essa semana, porque vai ser bem interessante. Não sei se a gente vai ter alguma definição sobre isso, não. É complicado, né? É uma história que ainda vai seguir muito adiante. Com relação aos trabalhos da Unimed, houve mudança, claro, na rotina com toda certeza, né? Mas houve mudança também na questão de divulgação, tanto das maneiras como a gente deve se prevenir. Tem sido feitas campanhas também, né, pela Unimed? Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Medianeira, junto com a Unimed e outras pessoas da nossa sociedade civil, a gente teve reuniões, compartilhamos várias atividades. A Unimed participou junto com a Prefeitura de Medianeira, até nos exames, tudo. Então, o que acontece é que durante a pandemia foi se modificando um pouquinho a forma de atender. Mas assim, então, no início eram poucos casos, então a Unimed só que fazia os exames, né? Mesmo o paciente do SUS era feito pelos funcionários do laboratório da Unimed. Mas com o passar do tempo, até pela intensificação do número de casos, outras pessoas tiveram que ser treinadas para coletar os exames. Então, hoje, na cidade, nós temos várias pessoas habilitadas para coletar o exame do Covid, porque realmente ficou uma coisa difícil para você ter uma, duas pessoas só fazendo. Então, hoje, nós temos bastante pessoas fazendo. A mesma coisa das orientações. Mudou algumas coisas? Com certeza, algumas coisas têm que ser mudadas, têm que ser atualizadas. E o Covid a gente atualiza praticamente diariamente até as orientações. Mas tanto a Prefeitura quanto a Unimed, a gente continua com atendimento por telefone 24 horas por dia, tá? Para dar um primeiro atendimento para o paciente, para a primeira orientação. Em caso de paciente que tem uma suspeita de agravamento ou que a gente tem alguma dúvida, é chamado para fazer uma consulta. Isso serve também para o atendimento da Prefeitura. Tem o telefone importante da Prefeitura, mas o paciente tem a unidade sentinela ali na UPA para qualquer emergência, qualquer dúvida também. O atendimento telefônico sempre foi na ideia de você evitar que a pessoa com suspeita fique circulando. Mas se a pessoa tem alguma dúvida que tem que resolver pessoalmente, está disponível as clínicas dos médicos, os hospitais,
a nossa unidade de sentinela, a UPA, para os pacientes SUS, todas estão tendo condutas semelhantes para tentar falar a mesma língua, né? Então, mudanças aconteceram nesse período justamente para atualização. O que a gente vê é que tem períodos que aumenta o movimento nos hospitais, na UPA, mas a gente espera que com a vacinação cada dia mais isso vá diminuindo, né? Com certeza. E os cuidados que a gente sempre fala, não podemos parar dos cuidados. Evitar aglomeração, álcool gel, lavagem de mãos, usar máscara, de preferência sempre que estiver andando por aí usando a máscara sobre a boca e o nariz, que a gente às vezes vai na rua e vê pessoas sem máscara. E eu falo, você não sabe quando vai encontrar alguém na rua, cruzar com alguém na rua e você vai lembrar de pôr a máscara de novo, só, né? Você está caminhando sozinho, mas aparece alguém, você vai lembrar de pôr a máscara. Então, de preferência, mantenha a máscara sobre a boca e o nariz também. Então, todas essas orientações continuam sendo feitas, tanto pela Unimed quanto pela Prefeitura aqui de Medianeira, tanto atendimento telefônico como presencial. O nosso caso acabou sendo uma referência para nós, Unimed, né, no atendimento Covid. Teve épocas do ano passado que, devido à grande demanda de pacientes Covid, o caso ficou exclusivo para o Covid. Praticamente o atendimento que era feito para os pacientes hipertensos, diabéticos, quase que virou o oposto. Quer dizer, acabou virando, isso sim, mais uma telemedicina ou um atendimento por telefone para diminuir os pacientes que vão no atendimento lá, porque tinha muito paciente Covid. Doutora, a gente já está cansado de ouvir e de falar que é necessário usar a máscara, é necessário usar o álcool gel, mas principalmente agora nesses dias de feriado, ficar em casa, né? Não tem necessidade de fazer viagem agora, de fazer reunião de família. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Não só ressaltar, mas lembrar assim, se você for viajar, todos os lugares estão fechados. Então, você vai ficar trancado num apartamento numa outra cidade, num hotel numa outra cidade. Quer dizer, você não vai ter muita coisa para passear, não. Então, assim, hoje, com tudo fechado, todas as cidades no Paraná, com toque de recolher, algumas com toque de recolher mais cedo, outras mais tarde, mas o Paraná inteiro está na mesma situação, porque a situação, se vocês olharem no noticiário, nós estamos pelo menos com 95% das UTIs ocupadas. Eu estou dizendo pelo menos que é na região leste, que abrange Curitiba, mas aqui nossa região está com mais de 95% das UTIs ocupadas. E por que não está 100%? Porque provavelmente esses leitos da UTI, quando foram contados, tinha leitos sobrando porque estavam sendo limpos e arrumados para pôr outras pessoas no lugar. Porque nós temos uma fila enorme de pacientes esperando leite de UTI. Muito mais do que leitos disponíveis. Então, quando você vê no noticiário, tem 5% de leitos disponíveis na região de Curitiba. Tá? São 100 leitos, vamos imaginar. Mas nós temos 1.000 pessoas esperando leitos. Então, eles estão leitos vazios significam que eles estão limpando aquele leito para pôr outra pessoa. Ou porque a pessoa teve alta da UTI para o quarto, para uma semi-intensiva, ou porque aquela pessoa morreu. Então, não tem leito vazio porque está sobrando vaga. O leito vazio é por uma questão de tempo. Esse leito vai ser ocupado por uma outra pessoa doente. Então, não podemos nos iludir achando que nós estamos com leito vazio. Não, nós estamos, pelo contrário, nós temos uma fila de espera muito grande para UTI no estado do Paraná como um todo. A nossa região oeste, e hoje eu via, toda a região oeste, que eu digo assim, oeste e sudoeste do Paraná, e a região noroeste são as piores regiões hoje ainda. Está 96% de ocupação de UTI, e acho que noroeste estava 97%, uma coisa assim. Então, é muito grave assim, a situação que a gente está vivendo ainda. Então, se você pensa em viajar, pense um pouquinho melhor, porque você vai para um lugar que você vai estar preso em outro lugar, só isso. Você vai ter que ficar dentro de casa igual. E você pode, de repente, nesse meio do caminho, nessa viagem, acabar pegando o vírus ou levando o vírus para alguém. Tá? Então, é melhor ficar em casa, só saia para o necessário, ir no supermercado, fazer compra na farmácia, ou precisa comprar alguma coisa no comércio, aproveite, mas evite de sair de casa por qualquer besteira assim.
Com a chegada da vacina, a gente tem uma falsa sensação de que já está tudo bem, mas ainda não está, né? Os casos têm aumentado e a gente precisa continuar com os cuidados. E não está tudo bem porque nós temos, assim, 20% da população brasileira vacinada. 20 e poucos por cento da população vacinada. Então, ainda nós precisamos muito mais vacina. Tá? Essas vacinas estão demorando para chegar, está todo mundo desesperado, todo mundo louco para tomar vacina. Então, precisa de mais gente vacinada para a gente ter essa tranquilidade. Enquanto isso, temos que tomar todas as medidas de precaução, continuar com essas medidas. E como a gente fala, mesmo o novo normal, para quem vê na televisão, Estados Unidos vacinou bastante gente, está tirando as máscaras. Mas eles não estão liberando aglomeração. Tá? A gente vê, por exemplo, na Europa, alguns países também estão liberando, mas ao mesmo tempo que liberam, já se ouve notícias que está aumentando o número de casos, porque ainda o número de população vacinada, na maioria dos casos, está em torno de 50%, não está em 70%, 80%, que seria uma coisa mais segura. Então, mesmo os países que estão liberando com restrição, e qualquer sinal de aumento de novo, já estão se fechando de novo. Quer dizer, a gente não quer fazer lockdown, fechar tudo, acho que nem é isso que funciona, mas o que funciona realmente é a educação e o respeito que as pessoas têm. Se as pessoas não tiverem respeito pelo próximo, se proteger para proteger o próximo, a gente pode ter vacina que nós vamos daqui a pouco arrumar outra variante que a vacina de repente não pega, talvez a gente tenha que tomar vacina todo ano, então esse novo normal talvez tenha que ser com o álcool gel no bolso, com a máscara na nossa cara. Então, assim, enquanto as pessoas não tomarem ciência que precisa se proteger para evitar a doença para ela própria, para a família dela, mas também para evitar que os outros peguem a doença. Enquanto a gente está se protegendo, a gente protege os outros também. Obrigada, doutor, pelas informações. E o Nossa Casa fica por aqui. Até o próximo programa.